pesada, 1 hora de conversa aqui com os meus amigos, amigas e amigos, Brasilcast no ar, mais um episódio para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana e aqui é muito legal explorar isso, porque dentro do canal do podcast a gente sempre fala de assuntos meio que genéricos. A gente traz assuntos de educação, traz assuntos de supply chain, traz assuntos de economia, de DHO, de RH e de uma série de coisas, mas também falamos de tecnologia. E não é TechPix, não, tá? É tecnologia. E não é mágica, apesar da gente ter gravado com o Issal recentemente, Issal e Babura. Mas hoje a gente vai falar da nossa veia tecnológica, porque a Basion é uma empresa de tecnologia da informação. Ela é uma consultoria que já está há muitos anos no mercado, entregando tecnologia como fim e não como meio. E hoje nós vamos falar de cybersecurity, cibersegurança, que é um tema quente, é um tema importante. E eu vou trazer alguns dados antes de passar a palavra para os nossos convidados de hoje. Eu vou trazer que 85% das infrações cibernéticas envolveram um elemento humano. Pensa, 53% dessas infrações são descobertas em alguns dias. Olha a importância da tecnologia ajudando aí. E 65% das vítimas foram notificadas por uma entidade externa. Ou seja, a pessoa sofreu o ataque, não sabia e ficou sabendo pela boca de terceiros. Aqui na mesa comigo hoje, compondo esse podcast, tá o Vidu e o Marcelo, que eles vão se apresentar. Eles são da Orange, que representam uma grande empresa multinacional de cybersecurity, que é a LogPoint. Vidu, Marcelo, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para se apresentar. Perfeito, obrigado, Edu. É um prazer estar aqui com vocês, né? Trocar um pouco de informações, aprender um pouco, conseguir passar um pouco do nosso conhecimento também. Show, é essa a ideia. A Orange Fox ela já vem focada na parte de cibersegurança, segurança da informação, já desde o nascimento dela, são 13 anos aí de vida e mais o tempo que a gente tem, né, Edu? Então, eu não vou nem falar disso. Tem o antes da... Entreguei a idade. Esse é o perigo de falar sobre essas coisas. Exatamente. Então, obrigado o convite, sempre um prazer aí a gente estar conversando. Que show. Sejam bem-vindos. Marcelo. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, prazer estar com vocês também. Boa. A gente vimos aí, né, no mercado algo sinuoso, né? Que é o quanto o Brasil tem sido atacado. Sim, né? sem dúvida. E o que a gente vai falar aqui com certeza vai tocar muitos cenários, muitas empresas, muitas pessoas no seu dia a dia, com certeza. CISOs, profissionais de segurança da informação, que toquemos os seus corações e entendam a sensibilidade desse tema que nós estamos falando hoje. Conta um pouquinho da história da Orange, traz um pouco dessa jornada. Vou deixar a primeira fase com o Marcelo e ele a gente entra na segunda. Boa! Bom, a Orange tem 13 anos de existência. A gente nasceu dentro do ecossistema da SAP. Legal. Não éramos funcionários SAP, mas éramos do ecossistema de parceiros. E num almoço, né, a gente vinha de alguns resultados ali num parceiro específico. Boa. E aí num almoço houve um acender assim de luzes e uma ideia a pergunta, né? Por que vocês não começam uma consultoria? Por que não? Você sabe que essa é uma pergunta recorrente quando a gente fala de inovação e Vale do Silício. Sim. Né? Isso se fomenta muito lá. Quando vem uma ideia na mesa, um olha para o outro e fala, por que não? Por que não? Por que não? Foi isso, por que não? Por que não? Enquanto pegávamos ali o almoço, isso aconteceu. Boa. E 3 meses depois, depois de alguns almoços com algumas pessoas que já são empresários da área, e o entendimento de como era esse universo, né, desse outro lado da mesa, sim, tivemos o início. Boa. Começamos com o trabalho de information management, né? Tudo que a gente faz está em volta de dados e informações desde o nascimento. Sim. A gente já nasceu olhando para um mercado que na época ainda era, naquele segmento ainda estava por vir, que era o mercado de cloud, o cloud híbrido, a assinatura de licenças e tal. Concordo. A gente começou, né, a trabalhar e desde então a gente vem atuando em empresas de todos os tamanhos, todos os segmentos e
é um Ampliando privilégio. o portfólio, Ampliamos o bastante. portfólio. Nossa, é sensacional, porque eu costumo defender muito isso aqui, né? Toda vez que a gente grava e traz algum tema, seja ele específico de tecnologia como fim ou tecnologia como meio, né? Porque aí existe Exato. uma grande falha de entendimento das pessoas, mas não é o tema aqui, é justamente isso, né? Que todo desenvolvimento de algo novo é o capital humano, é o capital intelectual, é a Isso. vontade de querer você querer fazer. Isso. Né? É isso. Então, a partir do momento que você fala, não, eu quero fazer, tem um caminho, tem uma forma, eu vou acreditar nessa ideia. Esse é o famoso empreendedorismo. Exato. É isso Né? aí. Esse é o famoso empreendedorismo do qual todos nós sofremos aqui, mas e gostamos. Erramos, É mas ouvir. precisamos acertar mais do que erra. Exato. E é assim que a gente vem construindo. Exato. Bom, recentemente a gente até gravou com o Alexandre, que é o VP Latam da SAP, né? E trouxe. Eu ri demais com ele, porque falou do Zap. Exatamente. Zap, O Zap. Vocês devem ter bastante experiência. A gente lidar com ele o tempo inteiro. Eu lidar com o Zap. Bastante. Mas nós vamos dar uma focada agora nesse universo de cybersecurity. Eu sou um profissional técnico, eu me formei na carreira técnica. Trabalhei com telco e trabalhei com infraestrutura de TI durante muitos anos. Trabalho ainda hoje, né? Tudo bem, eu não sou mais aquele expert técnico, porque há alguns anos eu estou do outro lado do balcão, né? Empreendendo. E quando você empreende, você coloca o boné do café, o boné do pagar conta, o boné Todos. do atrás de A roda cliente. gira ao contrário. Exatamente. E segurança da informação por si só era um tema sempre foi um tema recorrente, mas dado a enxurrada o processo de digitalização do mundo propriamente dito. E aqui eu vou colocar até um exemplo muito, muito interessante na minha visão. O quanto que proteção de dados e segurança de dados andou de mãos dadas durante muitos anos e há poucos anos atrás resolveram não, backup é backup, antivírus é antivírus, alta disponibilidade é uma coisa, DLP e CA, SOAR, Web é outra coisa. Exato. E que hoje a gente vê o processo se invertendo novamente, ele se fundindo, porque proteger o dado, assegurar o dado é algo muito convergente, não dá para trabalhar de forma separada. Exatamente. Eu acho que aí entra essa parceria de vocês, vocês trouxeram a Logpoint aqui para o Brasil, que é essa empresa de cybersecurity que traz um pouco dessa tecnologia, um pouco ou muito, né? Aí que a gente vai conhecer mais, que é o me corrija, tá? Vamos lá. Mas tranquilo. CA, SOAR e o EBA. Exatamente. O EBA. Ueba! O EBA, Isso aí. Parece divertido, mas é sério. É sério, é sério. Vamos explorar um pouco esse universo. Vamos. Na verdade, assim, a Orange, ela já desde o nascimento dela, a Orange Fox sempre fez pentest. Né? Então, a Legal. segurança cibernética foi algo que faz parte da nossa história desde a fundação. Né? Só que, quando surgiu agora a questão da pandemia, que eu falo que é um salto também Nossa, não tenho dúvida. na parte digital, porque assim, o que a gente tentou fazer durante anos, veio a pandemia e forçou as empresas a fazerem. Né? Ó, agora vocês vão ter que trabalhar remoto, vocês vão abrir mais pontos de vulnerabilidade, porque você tem as pessoas remotas. Sim. E elas têm que acessar suas redes. Sim. Enfim, então quando esse processo, principalmente da pandemia, a gente continuava executando muito pentest. Só que a gente sentou e falou, falta um pedaço, porque a gente faz todo o pentest, aponta onde estão as falhas, né, de segurança e entrega para alguém, português correto, ganhar dinheiro. Né? Entrega lá. Sobre isso. Exatamente, alguém ganha dinheiro lá na ponta. A gente falou, pô, já que a gente vai até o processo de apontar as falhas, né? Por que não dar um passo a mais? E aí começou todo um trabalho, eu, Marcelo, a estrutura da empresa de pesquisa dentro do mercado. Né? Vamos lembrar que a gente tem empresas de vários portes aqui, você também trazer uma solução que ela acaba sendo muito cara, vai inviabilizar sim. essa solução para várias empresas. Então a gente buscou algo que realmente atendesse tanto a questão da segurança cibernética, né, de ajudar, e aí muito bem dito por você, Edu, trabalhar em conjunto com firewall, trabalhar em conjunto
com ali a parte de controle de domínios dentro da empresa. Justo. Então a gente buscou uma solução que conseguisse fazer toda essa questão de orquestrar isso por trás, estar conversando com tudo. Embora falar para você que ainda existe uma visão do mercado, e eu falo que ela não é pequena, tá? Que assim, eu tenho um firewall, eu tenho um antivírus, eu estou tudo. protegido. Mas isso, rapaz. A gente olha isso todos os dias. Sim, Quando a gente, sim. E quantas quando a vezes não provamos? que Quando houve a oportunidade, provamos que não era o suficiente com muita facilidade. As pessoas se assustaram, inclusive. Porque a gente temos um time técnico. Claro. E eu não quero te interromper, Não, mas só... é isso aí. Vamos complementando. E aí, muitas vezes, eu tenho tudo aqui, eu não preciso de nada. Posso fazer um teste? Você quer fazer uma degustação de um pen test para ver, só para validar? E a gente segue sem custo, tá? Sim. Rapaz. Foto de banco. Foco de banco de A dados gente não, mesmo. a gente é tudo ético, tá? Tudo isso é uma ação ética, Claro, então existe claro. toda uma formalidade. A gente sabe até onde vai, porque afinal de contas, o Brasil ele não separa labs para teste. São testes em ambiente de produção. E a gente não pode comprometer esses ambientes. Claro. Né? Então, todos que estamos aqui, a gente sabe que existe toda uma parte, a LGPD, Sim. existe a GPDR, empresas que são governadas por essas leis e que são ótimas para todos nós. E aí, quando a gente faz um teste, a gente chega ali na vitrine, olha, tira uma panorâmica do resultado, sem precisar fazer uma invasão. Qualquer coisa que deixe justamente uma rastreabilidade numa auditoria Sim. de que aquilo foi violado. Porque aquilo, só o teste pode. Olha isso, a empresa que contrata um pen test e não toma esse cuidado está fazendo uma prova contra si num caso de auditoria. E muitas empresas não têm noção disso. Mas não tem. Né? Então, a gente atua nisso, né, Vidu? Sim. Então assim, o Pentest foi a grande abertura. Sim. Quando a gente fala de trazer a Logpoint, foi justamente, faltava o passo a mais. Obviamente foram meses e meses de negociação para trazer a Logpoint para o mercado brasileiro. Né? Eles são fortíssimos na Europa, fortíssimos nos Estados Unidos, Ásia. E fazer esse movimento de trazê-los para o Brasil, primeiro, obviamente, você tem que preparar toda a sua estrutura. Claro. Hoje a gente trabalha com inúmeros canais, né, espalhados pelo Brasil, então fazendo todo o processo desde venda e processo de implementação, suporte, enfim, tudo inerente à solução. E aí, quando você vai trazer essa solução, você tem que ter uma baita responsabilidade, porque não é só a responsabilidade com o provedor Logpoint. Sim. A gente passa a ter uma responsabilidade com toda uma equipe, todo um monte de empresas, vários canais que trabalham em conjunto com a gente. Claro. Então, você tem que preparar seu suporte, você tem que preparar o seu marketing. A gente faz eventos, né, com N canais ali, e a nossa estrutura desde o marketing está à disposição do canal. Boa. Justamente para prover os eventos, webinars, enfim. E levar esse conhecimento sobre a proteção da informação, que ele é tão sensível. E pasmem vocês, aqui eu vou colocar mais indicadores, porque a gente gosta de colocar pimenta no molho. Eu gosto de colocar pimenta no molho. Por mais tecnologia que exista para poder cuidar da segurança da informação, e as pessoas têm que se sensibilizar com isso. Sim. Porque informação, por si só, ela não é poder. O poder está no conhecimento em usar aquela informação. Então não se iluda, porque tem muita gente com conhecimento que sabe usar a sua informação. Né? Inclusive, hoje eu escutei um caso foi o caso de uma pessoa que sofreu um golpe com a maquininha, troca de cartão, o cara passou a senha não tá batendo, o cartão não tá passando, coisa simples. O cartão não tá passando, e aí o cara, ou seja, o golpista, ele simplesmente pegou um cartão que tinha o nome impresso do cara, mas não era o nome completo, e naquele movimento de ação, o cara pegou o cartão que era igual com o nome dele, colocou, já tinha copiado os dados dele, já tinha feito uma encrenca. E aqui eu trago um dado, que 95% das violações de cibersegurança são causadas por erro humano. Isso. E existe um porquê por trás disso? Existe. Nós somos feitos de emoções, de comportamentos. Então, muitas vezes, a gente é tomado por uma certa situação da qual exige uma decisão muito rápida, e dependendo de quem está
agindo conosco, seja pessoal ou virtualmente, pode facilmente nos persuadir. Sim. Porque a gente está envolvido naquele momento que a gente quer resolver, a gente quer se livrar daquele problema. É a E a pessoa engenharia. está se aproveitando desse problema. E aqui, dentro desse contexto, tá, existe a tecnologia que apoia, muitas vezes, na predição desse tipo de problema, principalmente com relação às grandes corporações que têm a LGPD, a GDPR, que são regulamentações governamentais para proteger o dado do cidadão, para que ele não sofra nenhum tipo de golpe, a garantir que a empresa também esteja protegida disso. Porque não se trata só de proteger a pessoa que está lá na ponta, o consumidor, ou o usuário, mas proteger a empresa como um todo, né? E aí onde entra essas tecnologias. Sim. Eu acho que é legal a gente explorar um pouco disso. Você pegava antes a questão de um ataque cibernético. Quando ele ocorria, vamos colocar antes de uma LGPD, o que o hacker tinha na mão? Ele tinha os dados da empresa, que ele sequestrou de alguma forma ali, né? E o que causava para a empresa? Se ela tivesse um backup muito bem feito, tudo, eu falava, legal, você está com os dados aí, mas eu consigo voltar os dados aqui. Você tem um risco ali na imagem da empresa, né? Da segurança. Sim. Mas vamos colocar, e até aí o risco. Conforme você tem a LGPD, que é um lado muito bom da segurança dos nossos dados, as empresas não poderem utilizar nossos dados da forma que bem entender, mas agora o hacker tem mais um as na manga, que ele fala o seguinte, legal, você já tem o seu backup aí, mas lembra que eu estou com seus dados do lado de cá, eu posso jogar ele dentro de uma dark web e você vai ser penalizado com multas milionárias. Então, é mais um passo agora para as empresas se preocuparem. Sim. Vidu, o que você colocou foi sensacional pelo seguinte. Eu já falei disso aqui, inclusive, no nosso canal. Né? A gente falou disso, inclusive, dos ransomwares, que sequestram os dados das empresas. Sim. E aí, o cara que tem o backup redondio, né? Porque a Basil trabalha com backup também, viu? Isso aí. Tem os dados tem lá o backup redondio, o administrador do backup fala assim, beleza, seu hacker, ó, XUPA pra você, porque eu vou restaurar meu ambiente. O XUPA é chupa, tá? Então, eu vou restaurar meu ambiente. Beleza? Hoje, esses caras que desenvolvem os ransomwares, eles também aprenderam a sequestrar o backup. Perfeito. E aí tem esse ponto, que agora eu quero puxar o que você trouxe. Quer dizer, tudo bem, você restaurou seu ambiente, você não me pagou o resgate da informação, Sua operação não parou. Sua operação não parou, mas eu estou com os seus dados, neném. Sim, perfeito. Sim. E tem mais um caso do backup, por exemplo. A LGPD tem um artigo específico sobre a questão do backup não ser na mesma infraestrutura, na mesma nuvem em que está a sua base de dados. Sim. Então, vamos lá, se eu estou numa empresa A com a minha base, o certo é que eu tenha isso disponibilizado, apartado, numa outra estrutura, o backup, né? E é um detalhe que também é sensível de estar sendo considerado, porque muitas empresas colocam tudo junto. Sim. O que facilita justamente essa ação do hacker também jogar o ransomware dentro dos sistemas de backup. Sim. Aqui cabe, hashtag fica o conhecimento, viu? Vamos repensar essas infraestruturas aí. A gente tá aqui para ajudar. Hoje você tem backup com imutabilidade, você tem vários outros passos que te ajudam muito nesse processo. Sim, não tenha dúvida. Avançando nesse tema, vamos entender, né, porque tanta sigla que esse mercado traz. Eu sou da área de TI já há 30 anos. Eu não vou entregar a minha idade não, tá? Eu sou novinho, mas eu só estou trabalhando com isso há 30 anos. Vamos entender um pouco, e até hoje eu me confundo com um monte de sigla, né? Um monte de acrônimo aí da vida. CIEM, WEBA e SOAR. Vamos lá. Vamos explorar um pouco essas siglas. Vamos categorizar primeiro. Eu acho que é legal. A gente começa pelo CIEM, vamos passar para o SOAR e depois falar do WEBA. Embora os últimos dois a gente podia... Mas só para a gente ir numa linha mais coerente. Boa! O CIEM... ele é a junção de duas ferramentas, né? Que é a gestão da segurança da informação e a gestão da análise de comportamento. Esse comportamento não é o mesmo do que um DLP,
Parece. Tá. Ele é o comportamento de tudo que está acontecendo na rede, trafegando de arquivos, nos diretórios, nas pastas, nesse momento. Legal. Isso tudo é registrado e esses registros a gente conhece como logs. Sim. Começou o acrônimo. Mas Sim. assim. E tudo que gera esse log é onde o CIEM, essa ferramenta trabalha, essa plataforma trabalha. E então, desde um sistema operacional, todos têm essa capacidade, né, de gerar Sim. os logs. Sim. Isso é importantíssimo, inclusive para leis, para a parte legal e compliance, que exista, porque precisa ser auditável, né? Sim. E o CIEM, ele traz o benefício de captar as informações das fontes, que pode ser IoT, pode ser câmera, impressora, a TV que está ligada na internet, os computadores, os tablets e tal. Aí as aplicações Qualquer dentro host. dos servidores, as bases de dados, tudo, né? Então ele capta essa informação, ele trabalha e enriquece essa informação, né? Ele antes de armazenar, ele contextualiza ela para uma análise mais amigável, né? Principalmente quando a gente fala aqui de log point. Legal. E para que com essas informações, dentro desse armazenamento, você tenha um painel. Então, é como o que nós todos conhecemos como BI. Sim. É muito parecido. Vamos pensar em dashboards, né? em painéis de controle. E literalmente amigáveis, onde a gente vê fluxo, vê de onde veio, para onde está indo, quais são os picos, que são os top que estão chamando mais atenção, se tem algo anormal, né? Justo. Com base nesses gráficos, a gente consegue identificar um incidente, chamá-lo realmente, esse evento de um incidente. Uma vez que isso acontece, aí tudo acontece no CIEM, SOAR e WEBA. Ainda no CIEM, de forma manual, eu consigo acionar uma área responsável por uma aplicação para que ela, com seus especialistas, os bases da SAP ou qualquer coisa que seja, façam as ações lá para proibir um acesso que não deveria estar acontecendo numa produção. Alguém que sabe um /H da vida, o pessoal do SAP sabe o que eu estou falando. Aí o cara vai lá e vai na tabela na produção para dar aquela acertada. Então, tudo isso aí fica catalogado. Né? E dependendo do mercado, essa auditoria, isso pega para uma empresa. Né? Então, eu consigo catalogar isso como um incidente, mandar para a área, ou se eu, na área de gestão de segurança, né, como um analista, conheço o SAP, além de ser de segurança da informação, que para mim é uma das profissões, é importantíssimo agregar no portfólio na carreira de qualquer profissional técnico. Legal, né? bem colocado. Eu dalido as minhas ações lá, nas transações, né? No caso de Base, a gente está falando de um administrador de SAP aqui no nosso exemplo com SAP, né? Mas pode ser com qualquer ferramenta, não tem limitação. RP. Qualquer RPs nacionais, o que você desenvolveu na sua empresa, não tem problema. Se tem log, isso tem acontece. log, gerou informação. Se tem log, a gente está falando de quem está, inclusive, pronto para uma LGPD, como você falou e tal, porque tem que ter, né? Tem que ter essa parte da auditoria. E aí, com base nesse incidente, eu reporto e eu posso agir dali. Eu posso dali de dentro do CIEM dar o comando, né? Eu não vou falar tecnicamente, mas eu posso dar o comando para ir lá no usuário, bloquear esse usuário, ou tirar as diretrizes de acesso daquele usuário e mantê-lo, o que eu quiser fazer. Sim. Né? Eu posso proibir ele só no banco, ou de acessar uma aplicação, ou dele ter acesso ao computador dele, da onde eu estiver, sem ir lá na área fazer essas ações. Então o CIEM, ele tem essa capacidade, ele realmente é um centralizador de ações para todo esse tipo para toda a rede, para tudo que está acontecendo. Olha que legal, é o famoso perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Permite só um exemplo talvez um pouco mais simples. Obrigado. Imagina assim, vem um IP malicioso fazendo um ataque ao seu ambiente. Tá? Ao office da empresa lá. Sim. Um office, o cara está no RP, está indo para dentro do banco de dados, então o CIEM consegue detectar que aquilo é uma ação maliciosa. Tá? A partir do momento que, vou usar esse exemplo do IP, que eu acho que é um dos exemplos mais simples que a gente consegue colocar. Vem esse IP, ele entende que isso aí é um ataque realmente, um ataque real de hacker, ele consegue, conversando com o firewall, falar, bloqueia esse IP na entrada. Né? O mesmo pode acontecer com o conceito de phishing, né? Aquele e-mail malicioso que está entrando dentro de uma empresa. Então, antes que esse e-mail chegue e espalhe para todas as caixas da empresa, o CIEM pode detectar aquilo e mandar ali para o controle de e-mails, bloqueie esse domínio na entrada. Né? Então, são formas de você
trabalhar, até o que a gente comentou ali atrás, né, não é só o teu firewall, o meu servidor ali de e-mails, né? Eu tenho um orquestrador aqui atrás conversando com todo mundo, ajudando, vamos chamar assim, como se fosse um segundo cinturão de proteção do seu ambiente e falar, opa, entrou algo estranho, manda de volta, bloqueia na entrada. Tá? Como isso acontece? Através de enriquecimento das fontes. Então, eu estou lendo uma fonte, que são os e-mails. Mas eu que sou da área de segurança, sei de algumas ferramentas, ou APIs, ou até de sites, que eu tenho uma lista manual que seja numa planilha. Certo. Que eu posso fazer com que o CIEM fale, ó, se for registros dessa linha, ou dessa região, ou desse país, eu não quero aqui dentro. Porque pode ser um ataque, eu não trabalho lá, tal, sei lá. Não tem negócio lá, não faço nada lá, o que esse cara tá querendo fazer aqui? Exato. Bloqueia ele aí, ele tá sem convite. Isso. Aí eu já Mais posso, ou menos isso. eu já posso deixar essa ação pronta, né? E aí é que entra o SOAR também. Depois que eu tomo essa ação, que eu identifiquei manualmente, categorizo esse incidente, eu pego esse incidente e falo, agora eu crio um robô que faz essa ação toda vez que esse comportamento existir, para mim, automaticamente eu passo para outra. Olha que legal, a gente está falando de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, Isso. machine learning Perfeito. e IA. Isso. E quando a gente traz esses dois componentes para a mesa e fala de machine learning e inteligência artificial, a gente fala de comportamento humano. Isso aí. É isso. Né? Então eu estava ouvindo vocês falarem da questão do firewall, porque eu sou da época só do firewall, tá? Eu já implantei muito firewall na vida, muito squid, muito proxy da squid, IP chains, IP tables, na época do Linux Trovardes, que enfim, hoje a coisa já evoluiu bastante, então não vou falar aqui de idade nem de tempo. Vou pular essa parte. Pular essa parte. Vamos entregar a idade, não. Vou pular essa parte. Mas é uma camada a mais que trata do quê? De comportamentos, porque do ponto de vista técnico binário, sempre há uma vulnerabilidade dentro das 65 mil e tantas portas que o TCP/IP oferece. Exato. Ou alguma vulnerabilidade que algum tipo de tecnologia, de algum tipo de fabricante haja visto que aconteceu recentemente com a VMware, né, que tinha uma vulnerabilidade, eu não vou aqui entrar no detalhe da coisa, mas identificaram uma vulnerabilidade que era sim protegida pelo firewall, mas era uma vulnerabilidade de uma porta que a VMware não era a porta, era o VMware usava aquela porta e dentro do VMware tinha uma vulnerabilidade da Que qual acabava os deixando o hackers túnel. se aproveitaram e fizeram muito estrago por aí. Então Sim. vai muito além disso. Vai muito além. Vai. Até assim, Luiz, se você pegar, não vou lembrar de cabeça ali, cravado, mas assim, próximo de 60% dos ataques que ocorrem, eles ocorrem com credenciais válidas. Então a gente não está falando só de você ter uma vulnerabilidade, que muitas vezes você vem lá com, o cara consegue um usuário e senha válido, Sim. ele entra como sendo um usuário válido e ele já está lá dentro. É. Qual é a única forma de você pegar esse cara lá dentro? Comportamento. Comportamento. Porque o hacker não vai ter o mesmo comportamento que você tem no momento que você está usando as suas credenciais. Justo. Sensacional. É. Sensacional. O maior índice de incidentes que tem é justamente dentro de dentro. Pois é. Pois é. Parte de dentro. E aí eu acho que a gente, seguindo esse racional do CIEM, a gente vai para o SOAR, né? Isso. O SOAR é essa parte que eu falei do robô. Do robô, Então onde eu você consigo- cria automação diante dos comportamentos que você mapeou. Isso. E Boa. aí ele passa a trazer ganho de tempo para a equipe que está manualmente trabalhando no CIEM. E o EBA é a plataforma aprendendo sozinha tudo que todo mundo está fazendo nos dois lados. Resumindo. Legal, vamos explorar É o isso. machine learning. É o machine learning. Então, em vez daquele processo, tanto o SOAR, né, por padrão, fora do log point, e eu fico feliz de começar a dizer essas diferenças, né? Legal. O SOAR, ele é igual o chatbot. Legal. Você tem que ir lá e começar, então, ó, você vai dizer isso se alguém disser aquilo. Você vai dizer isso se alguém disser outra coisa. Se alguém falar de outra coisa, você vai falar, é vermelho, você vai responder que é verde. É algoritmo. É. Só que no caso do log point, ele está pegando tudo que eu estou fazendo manualmente. E aí, quando eu categorizo aquilo como um incidente, ele pega todo o histórico que está lá dentro do manual e fala, isso aqui agora é o meu algoritmo. Ele montou o próprio. Isso. Baseado nesse conhecimento que ele adquiriu. Isso aí. Esse é o EBA. Ainda que o SOAR, eu vou lá e eu posso criar um robô, olha só isso, e o EBA pegando tudo, tá? O SOAR eu posso ir lá e falar assim, ó, eu tenho esse incidente, eu vim até aqui dentro, daqui de dentro da solução, eu fiz
da ferramenta, eu dei essa solução para o problema. No EBA, eu posso literalmente criar fluxos com o robô. Então, eu posso falar assim, ó, quando acontecer tudo isso aqui que eu peguei no CIEM, que eu categorizei como um incidente, eu também quero que você mande e-mails para as pessoas, eu quero que você desligue a luz, né? Que exagerando aí. Eu tô exagerando bastante, mas eu tô dizendo assim, tudo aquilo que você pode fazer com uma hiperautomação, só que veja que ele não é um RPA, ele é um RPA, por assim dizer, para dentro do ambiente de cibersegurança. Esse é o SOAR. Legal. E o EBA, ele tá pegando tudo que está acontecendo sozinho, ele tem um machine learning sozinho que vai aprendendo sobre aquela atmosfera, em SOAR, para ele ir criando esses drivers também. Sensacional. A gente quer entrar um pouco nesse universo, quer entender um pouco melhor essa dinâmica toda, porque é lógico, né? Aqui fica hashtag. Basil também é parceira da Orange, é parceira da Logpoint, né? Então conte conosco para esse desafio. Mas a gente vai dar uma paradinha agora para encher o copo de água, que hoje está à base de água, né? Porque o assunto é sério. E eu acho que mais do que trazer os indicadores, porque existe muito apelo voltado para os indicadores. Tantos por cento de ataque, tantos milhões de ataque, não sei o quê, mas como é que eu corroboro para cuidar e corrigir e evitar esses ataques? Amigas e amigos, existe tecnologia para isso. Eu sempre esqueço porque eu não sou youtuber, né? Eu tô aprendendo, eu sempre falo que eu tô aprendendo a ser youtuber, né? Mas segue a gente lá, tá? Porque a gente vai dar uma paradinha agora para pegar mais água e já já a gente vai voltar. Mas segue a gente, canal Barueri, Base1Cast, a Orange vai compartilhar os canais delas de conexão, Instagram, YouTube, etc. Mas segue a gente, tá? Eu preciso falar isso no começo, Vanessa, porque não dá, cara. Eu sempre esqueço. Gente, até já, 3 minutinhos a gente volta. Pedrinho, você que fala, cara. Você que faz o corte, você que se vire. Tô brincando. É o Pedrinho Billy Jean. Eu não sei se eles vão fazer corte. Eu só ouvi ali a chamada pro comercial. Me ajuda aqui. É pra parar mesmo? Sim. Eu escutei um sim. Então eu vou pegar água. Valeu. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
encher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Bah, amigas e amigos, Basioncast voltou. Fui pego de surpresa aqui, mas eu já estava esperando. Não deixa de curtir esse conteúdo, porque é lógico, a gente quer entender o quanto que isso também é relevante, né? A gente quer trazer um conteúdo de qualidade, rico, para que as pessoas se interessem pelos temas, que elas se aprofundem, que elas estudem, se desenvolvam, melhorem nas suas carreiras, né? Sim. A gente gosta disso. Então segue lá. Canal Barueri, Basioncast, Orange, Logpoint. Depois vamos compartilhar esses canais todos para que as pessoas se conectem. Né? Aqui hoje no nosso podcast está o Vidu e o Marcelo comigo, que são da Orange, estão representando no Brasil a Logpoint, que é uma empresa multinacional na área de cibersegurança. E a gente estava falando aqui de cibersegurança. E no último bloco a gente deixou aqui um gancho, né? A gente estava falando do CIEM, entrou no SOAR, depois um pouquinho do EBA, né? E o EBA é de UEBA, tá? Apesar de ser o EBA. UEBA. Brincadeiras à parte, é muito interessante essa dinâmica dessas tecnologias olhando para o comportamento humano. Né? E aqui hoje a gente está falando de um assunto que é conectado efetivamente com a veia, a raiz da base 1, que é a parte de tecnologia como fim. E o quanto que essa tecnologia, que é a Logpoint, através desses algoritmos, dessa inteligência, está trazendo mais segurança para as empresas. Sim. Né? Vamos continuar nesse papo, vamos continuar explorando um pouco isso. Vambora. Bora lá, Marcelo. Bora lá. Vamos falar dos algoritmos, vamos falar como é que a gente ensina esses caras a trabalhar por nós. É legal o pessoal ir comentando o que tá achando ou temas do tipo para ajudar depois, né? A gente a saber o que mais trazer para eles, hein? Não tenha dúvida. E aqui, ó, hashtag fica a dica, tá? Porque eu já fiz o convite pro Vidu, eu vou fazer o convite pro Marcelo agora, que eu não tinha feito antes. Se eu falar que eu já tinha feito, é sacanagem, eu não tinha feito, eu vou fazer agora. Mas já tinha falado pra Vanessa também. A gente tem uma iniciativa aqui, e eu gravei aqui nesse telão, eu dividi ele em dois, e veio o Marlon e Isadora remotamente trazer dicas de como usar determinadas tecnologias. Sensacional. Então o Marlon, ele gravou sobre dicas de BKPSEC, a Isadora, que é a nossa economista, economista com especialidade em Data Science, ela trouxe dicas sobre o QuickSight da AWS, que a gente também é parceiro AWS, e a gente quer fazer isso também com a Logpoint, porque não é só o entendimento daquilo que é a tecnologia, mas é saber usar a tecnologia ao seu favor. Sim. Né? Eu acho que isso é legal. E ver ela funcionando é outra coisa, né? Não, é outra coisa. Hoje, como é que é o modus operandi? Me conta. Quer fechar com o EBA e a gente entra no... Não, já foi. A parte do EBA, que é o finalzinho que a gente está comentando. Boa. Eu sou o cara que eu gosto de dar exemplos, né? Acho que facilita a vida aí do entendimento. Legal. Então vamos pegar o caso lá. O Edu entra às 9 e sai às 6. Boa. Ok? Boa. Acessa Bom sistema exemplo. A, B e C. Então, o EBA ele vai aprendendo como você trabalha no seu dia a dia, como o Marcelo trabalha, como que o Vidu trabalha. Legal. Num determinado dia, o Edu entra às 7. Começa a acessar sistema X, que normalmente ele não acessa. Começa a fazer volume de download acima do que ele faz no dia a dia. Então isso é apontado ali real time, fala, opa, tem um comportamento fora do comum do Edu
e aí você vem com as ações. Né? Certo. O que eu faço? O que eu sempre brinco, né? Bate, depois pede desculpa, né? Derruba e depois vê lá o que vai acontecer. Se alguém Bate, realmente depois assopra. Se realmente era pro Edu fazer aquilo. Mas enfim, quando a gente está falando de segurança cibernética, não dá para brincar. Né? Eu não posso ter uma ação depois de meia hora. Ah, mas eu achei que ele podia estar fazendo uma coisa válida. Então, mas depois que você achou, seus dados já foram embora. E aqui eu acho que vale, Vidu, reforçar o seguinte: quando a gente fala de dados, às vezes as pessoas elas não se sensibilizam, mas a gente está falando de seu número do CPF, seu número de RG, seu número de cartão de crédito, seu número de passaporte, que pode ser usado de maneira promíscua por qualquer um que maliciosamente quiser pegar essa informação. Sim. Exato. Esses dias atrás a gente teve contato de uma empresa, né, sem citar nomes, mas o grande problema deles é que foram projetos altamente confidenciais da indústria que foram roubados. Olha que loucura. Quer dizer, aquilo que pode ser uma inovação para você e você ser pioneiro no mercado vai estar sendo copiado por... Então a gente não está falando só de dados sensíveis via LGPD, vamos colocar assim. Você está falando de dados realmente confidenciais da indústria. Você pega hoje a indústria farmacêutica, o que eles têm de inovações ali, escondidas, 7 chaves, esse tipo de coisa. Então, quando a gente vai, pega nessa linha que a gente comentou, só firewall e antivírus, que é o que todo mundo acha que está protegido. E quando a gente faz os pentests, o que a gente olha muito assim, ninguém vai pedir um pentest pra gente se não tiver um firewall, né? Sim. Seria a mesma coisa, você tem a sua casa, não tem portão, fala assim, vê se você consegue entrar. Óbvio que eu vou conseguir entrar, não né? tem portão. Não tem portão. Então, ninguém pede firewall, ninguém pede pentest pra gente sem ter um mínimo de proteção. Sim. E pode parecer assustador, mas dos pentests que a gente faz, cerca de 50% a gente entra. Detalhe, há uma confusão muito grande do que é o pentest, Perfeito. que é uma análise real de vulnerabilidades, né, dentro de frameworks super seguros e tal, do scan, passar um software para análise de vulnerabilidade. Diferente. Tanto que no nosso framework, na quarta fase, o quarto item é passar um scanner também. Certo. Tem gente que faz isso e fala, eu fiz o seu pentest. Então, são entregas diferentes, porque o pentest, ele evita... quantos casos nós não pegamos aí de ferramentas muito conhecidas, inclusive, de scan de vulnerabilidade, em, o seu sistema ali... muitas pessoas falam, não vou comprar um pentest para nós aqui, porque a gente não precisa, e o scanner ali já me dá tudo, rapidinho. Depois, esse mesmo caso real nos ligou, porque ele estava muito bravo uma vez que falou que... Assim, eu posso dizer isso, os seus sistemas Linux estão com tais vulnerabilidades, uma lista enorme. Aí o cara ligou para mim muito bravo, cara, eu não tenho nenhum sistema Linux. Então o problema do scan de vulnerabilidade, que é excelente, ele é um norte, mas ele não é uma solução. Os profissionais de segurança da informação gritam gol nessa hora, porque é verdade, há uma confusão. E quando a gente está falando de segurança, assim, a gente sabe que não existe sistema 100% seguro. Não existe. Agora, o que existe é você ter um grau de maturidade de segurança preventiva. Justo. Que é o que nós estamos falando aqui. E aí, se eu tenho um grau de maturidade de segurança preventiva, e olha o exemplo, imagina você está criando todo um novo produto, um produto estratégico, esse produto vaza, você vai lançar daqui um mês, e em 15 dias você vai ver um comercial no YouTube e alguém está lançando seu produto contra o nosso. Então você a gente vai ficar muito feliz. Né? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas é melhor falar assim, eu bateria a cabeça na parede. Na verdade eu ia dizer, eu ia tirar a cueca pela cabeça. Então, é melhor bater a cabeça na parede. Porque a gente sabe como que é empreender uma coisa dessa, Não investir para inovar. Não tenha dúvida. Né? Tempo, esforço, dinheiro. Quando a gente tava falando só um gancho, né? A gente tava falando do trazer a Logpoint. A pesquisa que a gente fez, assim, todo mundo hoje quando adquire serviço de ciência do ar, compra com volume. A pessoa não sabe quanto ela vai pagar amanhã. Mas com Logpoint... Então, por que a gente escolheu o Logpoint? Porque o Logpoint ele não vai por esse volume, que é uma caixa sem fundo, um saco sem fundo. Nós entendemos que para o cenário brasileiro, com tudo que a gente rola no dia a dia aí para fechar negócio, sim. O pessoal que está assistindo sabe o que é para eles investir em cibersegurança, mesmo o cliente, todo mundo.
Logpoint tem essa diferença de o que eu comprei esse ano, se eu crescer o meu volume, não importa o meu dia a dia, quantos usuários tem lá dentro, no ano que vem eu vou investir o mesmo valor, salvo ajuste talvez aí de uma conversão. Sim. Mas o valor é o mesmo. Se você pegar número em dólar, é número em dólar batido na vírgula. Eu acho que isso é interessante. São dois temas aqui, Marcelo, que eu queria até explorar. Eu saí um pouco, mas... Não, a gente vai, não saiu não, a gente tá na mesma linha. Primeiro é entender o pentest. Né? A gente fala aqui muito do pentest, fala do pentest, mas a gente quer trazer luz a esse conhecimento também. Né? Porque muitos profissionais de segurança, eles usam o scan, e o scan é o norte, e para eles estão satisfeitos. Mas, não é só isso. Não é só isso. E depois a gente vai entrar nessa questão de provisionamento de grana que as empresas precisam fazer, porque sim, as soluções atuais elas são escaláveis dentro das companhias. Por quê? Porque existe um crescimento do próprio ambiente de infraestrutura e esse licenciamento também vai aumentando. Isso. E a gente quer explorar um pouco isso da Logpoint também. Vamos entender. Vamos lá, pentest. Bom, nós trabalhamos, né, na nossa existência, a gente trabalha com 3 caixas, 3 modalidades de análise de vulnerabilidades. Né? O Black Box, que é o que ninguém sabe nada sobre a rede, que vai ser o alvo, ou os dispositivos que lá tem. Então, assim, é mais próximo da realidade. Né? O invasor geralmente não sabe a realidade do externo. Né? E o teste é feito dessa forma. Então não tem acesso nem à rede, às vezes. Acho que, para mim, quando a gente já começa a ter alguma informação, qualquer uma que seja, já vira o gray, que é o cinza. Certo. Né? Então o cinza é quando eu tenho alguma informação da rede, junto com o cliente, todos são de forma ética, tá? Junto com o cliente, ele fala assim, eu tenho aqui, você vai testar só as minhas aplicações de RP, de BI, o meu Office e tal. Por exemplo, ou eu vou fazer um teste de engenharia social, ou eu vou dar um treinamento de conscientização aqui com vocês, e depois nós vamos aplicar um phishing aqui dentro para ver quem clica. Ou seja, tudo combinadinho para não ter erro. Sempre mesmo o black box é combinado, tá? Ele passa o alvo, faz aí sem você saber nada nos meus IPs públicos aí. Você só vai pegar tudo meu que está na internet, ver o que você consegue aqui dentro. E o combinado, normalmente, quando ocorre isso, ele é um combinado com algumas pessoas restritas. Tá? Tem casos que a gente faz esses testes em que só o CIO e um advogado de dentro da empresa sabe que o teste vai ocorrer. Olha que interessante, porque isso traz segurança. Sempre está dentro de um... Se as pessoas, por exemplo, de segurança da informação de dentro da empresa sabem que vai ser atacado, o cara já se prepara um pouco mais. Né? Vou tomar uma pancada, sai do dia a dia. Sai do dia a dia. Sendo gente. Então, quando você vai principalmente para o Black... o que a gente combina ali, se possível, a gente fecha um range de datas. Eu vou atacar do dia 1º até o dia 15, por exemplo. Mas não te falo o dia. Mas não te falo o dia horário. E não te falo a hora. Show. Né? Show. Por quê? Porque senão você sai do que é a realidade. Detalhe. Exato, você sabe que é a realidade. Para todo mundo também saber como que é isso. Até para se precisar, procure aqui a base 1 para a gente falar mais sobre isso. Hashtag base 1. Base 1. Obrigado. Quando a gente faz um pen test black box, que, poxa, não sabe, mesmo o black box, em todos eles, tá? Mas mesmo no black box, a gente envia sempre é um termo técnico chamado payload, mas eu estou fazendo um teste, por exemplo, no site de uma empresa. O registro que fica desse teste, a gente falou agora do log, né? Tudo gera log na internet. Sim. Então, esse método que eu envio para a empresa para tentar um acesso, vai escrito o nome da nossa empresa nele. Então, ele vai identificado. Você, cliente, que não faz um pentest e não tem isso, com certeza... já há riscos, inclusive no seu pentest. Então a gente faz questão de deixar claro, você vai saber que sou eu. O seu time não sabe que sou eu. Vai começar a aparecer um monte do meu nome lá. Ou o nome que definirmos, né? Para não ficar nada escancarado, né? Mas assim, esse nome vai em todos os payloads, todos os pacotes trocados entre o meu pentester, o meu hacker ético e a tua infraestrutura vão com essa sigla que nós montamos aqui. Boa. Então, é uma chave em que nós sabemos. Então, tudo é feito com ética mesmo, no caso do Black Box. E existe o White Box, que é aquele que a gente... O Gray, geralmente, a gente faz tanto de fora quanto de dentro, principalmente de dentro, com acesso VPN, como um consultor lá externo,
prestador de serviço, está fazendo muito isso desde a pandemia. Uhum. Então as pessoas estão lá com seus computadores ou computadores da empresa trabalhando, né? Tem o tal do BioD, né? Que Sim, é o meu sim. computador sendo usado para minha empresa. Justo. E aí eu conecto numa VPN. Então, para que haja um controle disso, né? É importante estar monitorando. Mas aí no teste eu simulo essa situação de um computador externo acessando a minha rede através de uma VPN, por exemplo. E ali, uma vez na rede, são feitos testes dentro de tudo que está acontecendo lá dentro. Dos computadores, é varrido para ver quem está com o computador pessoal conectado naquele bloco de usuários e está com vulnerabilidades abertas, né? Porque isso pode acontecer no meu computador. Eu estou trabalhando com vocês 3 numa rede e o meu computador está todo com problema de vulnerabilidade. Sim. E pelo meu computador a rede pode ser infectada, porque eu era a fonte, a de porta infecção, aberta. sim. Então esse é o gray. E o white é o que 100% do processo é conhecido de todos os lados. Uhum. É muito difícil até acontecer. Geralmente a gente está ali mais no gray pro black, No Grey pro Black. né? Basicamente são esses 3 e a engenharia social, que é literalmente um trabalho de infiltração, né? Então você está ali dentro do ambiente do cliente, vendo quem deixa o post-it no computador, vai almoçar e deixa a tela aberta. Você né? sabe que isso me lembrou uma sacanagem. eu não vou. A galera que deixava assim a tela do computador, né? Pra quem usa o Windows, não dava aquele famoso Ctrl Alt. Não travava. Não travava, não dava um Windows blocket zero. ali na tela. O que acontecia? Print. Não só isso. Girava a tela. Não, cadê o cara? Foi no banheiro, deixou a tela aberta, entrava no e-mail dele, mandava um e-mail assim pra everyone, pra todo mundo. Hoje o almoço é por mim. Hoje é almoço por minha conta, churrasco em casa no final de semana, e mandava pra todo mundo. Eu sei Esses porque são- Fica a eu passei dica, por né? isso. Hashtag fica a dica, bloqueei suas máquinas. Eu fui tão traumatizado com isso, porque eu vivia largando esse negócio aberto e quando bati os e-mails, eu falei, caramba, mas eu não prometi nada pra ninguém, o que aconteceu? Até em casa eu bloqueio a tela agora. A gente girava a tela, Edu. A gente deixava ela na vertical assim. Deixava na vertical e aí o pessoal Relaxa. tomava um susto, não deixava mais destravado. A gente se empolgou aqui porque é legal. São histórias que acontecem no dia a dia. Meu. E parece que não, por mais ingênuo que possa ser. E aí eu vou puxar um pouco antes da gente até falar dessa previsibilidade que a gente pode ter com a Logpoint do ponto de vista de investimento. Mas por mais ingênuo que possa ser, o fato da gente deixar a tela aberta e falar, não, meu colega aqui do lado não vai fazer nada Só comigo. vou pegar um café. Só vou pegar um café e já volto. A gente tá falando do comportamento humano. Né? E lógico, quem manda esse tipo de. Quem faz esse tipo de sacanagem, esse tipo de brincadeira, tá brincando. Né? Ele tá brincando, mas é comportamento. Da mesma forma que tem alguém que tá brincando, tem alguém que pode ter um outro tipo de intenção. Sim. E aí, não só a tecnologia, mas ficam aí algumas dicas, alguns pontos de atenção para são os comportamentos mesmo, como as pessoas têm que se comportar e proteger a sua própria informação, identidade e etc. Sim. Né? Mas voltando agora para o modelo de negócio, né? Porque tudo isso, e existe um apelo no mercado muito grande hoje por tecnologias de ciência, área web. Sim. Web. Existe um apelo muito grande exatamente por isso, né? Porque existe tecnologia hoje que pode se adaptar aos comportamentos. Você pode ensinar essa tecnologia a trabalhar esses comportamentos. Sim. E naturalmente isso criou uma explosão de necessidades das empresas. E aí vem a grande questão, né? Que é essa coisa do investimento que se faz. Por quê? Quando a gente fala de grandes corporações, né? Quando a gente fala de bancos, né? Os grandes fintechs, os grandes bancos, as grandes indústrias, o cara até trabalha com uma gordura lá e fala, legal, eu vou investir tantas milhas aqui e tá tudo bem. Né? É importante para o negócio da empresa. Aí a gente vai descendo as camadas e pegando os médios. Os médios já não podem trabalhar assim. Os médios já trabalham mais enxutos. Os pequenos, então, nem se fala. Exato. Como funciona essa metodologia da Logpoint com relação a esse licenciamento? Isso é legal entender. Sim. Bom, vamos lá. Esse foi justamente dos desafios quando a gente foi pesquisar tecnologias fora do Brasil. Né, e pesquisamos dentro também, mas é um tipo de tecnologia que realmente você acha muito forte lá dentro
E um dos pontos era a gente conseguir atender as várias camadas da pirâmide. Sim. Né? Desde o gigante, do grande e atingindo o médio. O pequeno eu falo que às vezes não é nem a questão do custo, é a questão mais cultural. Né? Ele acaba não se preocupando muito com isso, ele tem lá o computador dele embaixo da mesa ali, como a gente brinca. Sim, sim, Mas sim. a gente queria trazer pelo menos até uma camada de médios, né? Sim, Ou pequenos ali Pequeno. já entrando dentro de uma camada de médio. Legal. Detalhe, né, Vidu? Desculpa. À vontade. A gente teve convite para representar vários softwares de segurança da informação preventivo, tanto de scanner quanto desse gênero, né? DLP também, tudo, Sim, né? sim. E aí, continuamos. Então, quando a gente olhou isso, ele falou, bom, precisamos olhar primeiro para dentro do nosso mercado, saber o que ele consegue comprar, para depois a gente buscar alguma coisa. Né? Justo. E isso não foi só dentro da questão do Logpoint, de outras tecnologias que a gente trabalha, a gente fez o mesmo estudo. Né? Não adianta eu trazer uma Ferrari se eu não tenho mercado Sim, para consumir. para consumir. Então, a grande maioria dos concorrentes, eles trabalham por volumetria. É o que Legal. a gente chama de EPS, que é eventos por segundo. Tá. Então, se hoje ele tem lá X gigas que são trafegados, amanhã, ano que vem, ele vai ter X vezes 3 vezes 4. Todo mundo quer crescer, né? Exatamente. Boa, bem Todo mundo colocado. quer crescer. Todo mundo quer Cresce, crescer. os dados crescem. A gente sabe que as áreas geram cada vez mais volume de dados. Né? E qual é o grande desafio hoje de CIO, os diretores, Os CISOs. os CISOs, eles têm que chegar numa diretoria, num conselho de uma empresa e falar assim, então, eu vou fechar um contrato, por exemplo, de 36 meses, eu vou gastar X mil esse ano, X mil esse ano. O grande problema de você trabalhar a questão do EPS é essa. Você não consegue ter a previsão de quanto você vai gastar daqui a um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, numa solução Claro. de ciência ou ar. Você está aumentando o tráfego ali, você quer crescer mais, vai custar mais. Exato. Veja que a gente nem está falando, um exemplo de, sei lá, 10 computadores ali trabalhando, mais um servidor, um firewall, ou 3 servidores, um firewall. Pensa num cenário. Sim, sim. A gente não está falando nem de crescer em nenhum computador, mas crescer em volume. Eu cresci em de mais dados. faturamento, em mais cadastro, em mais, Justo. tá? E mais essa troca de informação dentro do meu negócio. Isso pode ser com 5 computadores, inclusive. Exato. Haja Mesmo, visto as né? startups. Exato. É isso aí, é isso mesmo. Então, o Logpoint, o grande diferencial, um dos que a gente olhou, era justamente isso. Ele trabalha porque o que a gente chama de nós. Né? São pontos de coleta, vamos colocar assim para ficar mais fácil o entendimento. Legal. Então eu vou conectar na log de um Windows, de um TOTUS, de um SAP. Então são pontos de coleta de logs. Tá. Se ele vai trafegar ali 1 giga ou 100 teras, pra gente tanto faz. Olha que interessante. O volume de dados trafegados não é o ponto de medição para... Nem o número de usuários. Nem o número de usuários. Nem o número de exatamente. usuários. Nem o número Não. de usuários. Tanto o volume de tráfego quanto o número de usuários, no caso da gente, diferente dos outros, não impacta. Não impacta. Que loucura. Isso te traz previsibilidade no seu orçamento. Senhor Perfeito. CIO, senhor CISO, pode ficar tranquilo. Os seus gastos com segurança estarão sob controle, desde que você queira estar seguro. E assim, e outro Isso aí. ponto, porque aí às vezes o pessoal fala assim, legal, então ele a forma de precificação deixa ele bem mais competitivo, e a gente tem um pouco da cultura que quando isso ocorre, fala, então a qualidade, mas se você vai dentro hoje dos quadrantes, Sim. O Gartner. Logpoint, você vai na Infotech, Software Reviews, Gartner. Logpoint é a tecnologia de ponta lá no quadrante. A número 1, quando você vai no Software Reviews da Infotech, ele é a solução número 1 mundial hoje em CIEM. O Software Reviews até fez um convite pra gente, formalmente, pra gente ser parceiro. Eles sabem que a gente está representando o Logpoint no Brasil. Legal. E o que é o Software Reviews, por exemplo? Ele é muito parecido, são todos muito parecidos, mas assim, ali tem tantos especialistas na área que analisam as ferramentas, Sim. né? Se são fáceis, como é que é o suporte e tal, e vão dando pontos. É Sim. um benchmark, né? Sim, é um benchmark. Quanto os usuários vão colocando seus feedbacks. Então nem todos os usuários podem ir lá num Gartner, por exemplo, e participar. No Software Sim, Review sim. pode.
Isso é interessante, é mais aberto, é mais amplo. E é o mais futuro. democrático. É mais democrático. Mais democrático. E aí, toda a rede que está participando atesta aqueles números, porque é o que todo mundo está falando. Se eu escolho A ou B, não tem problema. Né? Todo mundo está testando. E a gente vai ganhando tudo, porque é facilidade de instalação, são muitos prêmios. Né? Sim. E aí, quando a gente olha para o Gartner, eu acho legal esse desafio. A gente vem crescendo como desafiador e a gente só não foi líder porque agora que saiu, né, um modelo para quem quer, porque tem setores de atividade, né? Ou eu posso usar um SaaS no meu setor, e tem setor que ainda não pode no Brasil. Que loucura. Principalmente o público, imagina. Ou eu tenho que estar no local, no on-premise. E com o Logpoint você pode ser híbrido. Os outros estão, na sua grande maioria, SaaS. Na grande maioria. Isso dos líderes. Simplicidade. Simplicidade. Diante da sua necessidade, podemos ser simples e entregar o que você precisa. Amigas e amigos, papo sensacional. Quero agradecer demais vocês terem vindo. Né? Vocês todos querem conhecer Logpoint, acesse a Orange. Nós vamos compartilhar isso, né, no vídeo, os canais de conexão. Acesse a rede de parceiros, acesse a Base1, tamo junto. A gente quer entregar segurança com qualidade, responsabilidade. Marcelo, obrigado. Obrigado por ter vindo, por compartilhar esse conhecimento, trazer luz a esse entendimento desses acrônimos malucos, CIEM, SOAR, Weba, o Pentest. Vidu, sensacional. Trazer esse entendimento, né, que assim, naturalmente, o público que se interessa por esse tipo de conteúdo é o público de tecnologia. Perfeito. Mas saiba, público de tecnologia, de segurança. Existe luz no fim do túnel e não é o trem. Eu posso ser aqui o piadista sem graça, mas eu imagino o quanto esse pessoal sofre na hora de provisionar algum tipo de solução para atender esses requisitos. Né? Então, Marcelo, suas palavras finais, que a gente vai dar um tchau para os nossos amigos. Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Foi um privilégio. Meu primeiro podcast. Porra, que seja o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, hein? Tá aberto. E assim, gente, cara, agradecer a oportunidade. É um prazer fazer parte disso tudo. E eu acredito muito, muito mesmo que juntos a gente vai ver uma mudança muito grande no Brasil conosco, né? Ajudando as empresas a serem mais seguras, estarem melhor apoiadas quando elas forem escolhidas pelos consumidores por serem empresas conscientes. Sim. E é isso, agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Pô, show de bola, Marcelo Vidu. Também agradecer você do convite. É um prazer a gente estar aqui. E só reforçar o que o Marcelo falou, colocar tanto a Base1 quanto a Orange Fox à disposição de quem quiser conhecer um pouco mais, indiferente de ser cliente ou não, ou de repente são pessoas só quero buscar conhecimento. A gente está sempre à disposição para trocar um pouco dessas experiências. É isso. Eu agradeço demais vocês terem vindo, aceito esse convite, o canal tá aberto, vamos gravar mais, vamos falar mais disso, vamos falar mais de tecnologia. Billy Jean, não falei Pedrinho hoje, hein? Billy Jean, Pedrinho, tô na mão de vocês, a hora que vocês quiserem, meus reis. Só colocar ali, antes tinha uma vinhetinha, olha lá, que legal. Gente, obrigado, dá like lá, segue a gente. Boa!